Várias pessoas do PS dizerem que os números eram... Lembro-me quando saíram os números da AIMA e quando a AIMA começou a atualizar os números, eu lembro-me de ter ouvido várias pessoas do PS dizerem que os números eram impossíveis, que havia alguma coisa que não estava a bater certo, que eram falsos. Aquilo que vimos perceber é que, de facto, os números correspondiam, grosso modo, à realidade, porque o retrato que o INE vem fazer agora é precisamente um retrato atualizado. E vamos lá ver. Eu gostava para ser bem percebida, há uma coisa de que eu tento nunca me esquecer quando falo deste tema. Os imigrantes não são coisas, nem são objetos, são pessoas. E eu tento não me esquecer disso porque acho que as pessoas merecem respeito. Mas um país tem que ter algumas regras e, sobretudo, um país que quer acolher bem imigrantes e que quer integrar imigrantes tem que, no mínimo, saber quantas pessoas estão a entrar para residir nas suas fronteiras. Não é muito razoável que um país de 10 milhões de habitantes esteja a receber por ano 300 mil pessoas e não tenha sequer registro disso. Isto não é razoável e isto cria todo o tipo de tensões sociais. Nós precisamos, sim, de imigração. Nós precisamos de quem venha para cá trabalhar e a maioria destas pessoas vem para cá trabalhar, mas precisamos de pessoas que sejam integradas. Não é possível um país com 10 milhões de pessoas estar a integrar mais 300 mil pessoas por ano, todos os anos. Isso não é possível. E foi isso que aconteceu entre o período de 2021 e 2024. E foi uma enorme irresponsabilidade. Porque se eu perguntar a qualquer responsável do Partido Socialista que adaptações fez do ponto de vista da política de saúde, que adaptações fez do ponto de vista das escolas da política de educação, que adaptações fez do ponto de vista da habitação e de haver casas para estas pessoas, nós estamos a falar de um aumento populacional de 800 mil pessoas em 3 ou 4 anos. É muita coisa. A população estrangeira duplicou. Eram 7%, passaram a ser quase 15%. Dir-me-ão assim, há outros países que têm maior porcentagem de imigrantes, com certeza, mas há muito poucos países em que esse número tem aumentado tão bruscamente. Mas o que é que esta audição pode fazer para esclarecer primeiro, estas questões? Pode fazer os dirigentes do Partido Socialista interiorizarem esta realidade que há pouco tempo diziam, quando saíram os números da AIMA, que era falso, que era impossível e que isso significaria que havia mais de 100 mil imigrantes em Lisboa. E essas pessoas têm que ter também políticas públicas, porque eu não sou daqueles que acham que os imigrantes vêm para cá para viver à pala dos subsídios, mas também não sou daqueles que acham que a única coisa que há a fazer é pousar contribuir para a segurança social e para a administração tributária e está tudo bem. Porque não é assim. Estas pessoas contribuem sim para a segurança social, mas também vão receber as reformas quando chegar a vez delas. Estas pessoas têm que ser integradas. Há uma coisa que eu acho que vale a pena dizer e que ainda não ouvi ninguém dizer. Destes imigrantes, cerca de metade, 850 mil pelas minhas contas, falam português como língua materna, ou são de países em que o português é uma língua oficial. Eu acho isso relevante e acho um bom dado para a sua integração. Agora, há algumas coisas que eu acho aqui muito que ninguém tenha pensado que era preciso alguma adaptação do país e que ninguém se tenha lembrado que era sequer preciso saber quantas pessoas estavam a entrar e para onde é que estavam a ir. Acho que isso explica muita da tensão social que foi gerada e que é péssima para nós, para os imigrantes e para todos. Acha que António Costa devia ser chamado? Acho que isto foi uma absoluta irresponsabilidade. Acho que, sobretudo a política ligada à manifestação de interesses, acho que provou que descontrolou completamente as coisas. E a prova que descontrolou completamente as coisas é que quando acaba a manifestação de interesses, continua a haver imigração, mas a imigração reduziu-se de uma maneira bastante abrupta e passou a um número que eu acho que é o razoável e o acomodável por um país da nossa dimensão, e até o necessário para um país da nossa dimensão. Considera importante que António Costa seja ouvido? Eu considero importante que António Costa dê uma explicação, porque acho que como Primeiro-Ministro responsável por estas políticas, acho que tem que dar uma explicação, sobretudo, se era isto que se pretendia fazer, porque é que não o disse com franqueza aos portugueses? Porque é como lhe digo, nós estamos a falar de quase 1 milhão de pessoas, de 800 mil pessoas, que estavam, como é evidente, e todos nós tínhamos essa percepção, muitas vezes eu ouvi esta discussão dizendo isso são percepções, não é a realidade. Afinal, não eram apenas percepções. Estas pessoas residem em território nacional ou não residem em território nacional? A contabilização que a AIMA